Eu estava vendo aqui a escalação do Atlético Mineiro contra o Bahia nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eles economizaram não, pouparam algumas peças, como o Gustavo Scarpa, Bernard, né? Poupou alguns jogadores, mas poucos, né? Ele colocou em campo o Milito, né? Colocou em campo o Hulk, que jogou, Igor Gomes, Bataglia, Fausto Vera, Palácios, Mariano, fez uma trinca de zagueiros ali com Mariano pela direita, Fux, Bianco, Rubens, Cadu. Poupou alguns jogadores, né? Para esse jogo contra o Bahia. Talvez isso explique o resultado por 3-0. Eu vou pegar aqui o provável time do Atlético Mineiro, que é o nosso próximo jogo. O Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro está em 10º lugar. No último jogo do Atlético Mineiro, eles foram, antes desse jogo contra o Bahia, que eles perderam por 3-0, né, até um placar surpreendente, foi na Copa do Brasil contra o São Paulo, foi 0-0. O Atlético Mineiro eliminou o São Paulo. A escalação foi diferente, né? Foi o Hulk no ataque, o Paulinho foi poupado no jogo contra o Bahia, nesse final de semana. Paulinho, Scarpa e Arana foram os 3 poupados. Bernard também poupado. Saravia também foi, Júnior Alonso. Então ele deu umas 4 peças importantes, 4 titulares ele poupou contra o Bahia. E o Fluminense teve que jogar completo por causa da situação no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense estivesse na 10ª colocação, poderia até poupar. Mas não foi o caso, foi com o time titular, houve um desgaste físico e o Atlético preservou alguns jogadores importantes e vai com força máxima aqui no Maracanã nessa quarta-feira contra o Fluminense. 45 mil ingressos vendidos para esse jogo de quarta-feira. Só restando Norte e Maracanã mais. Então vai ter um bom público. Então o time do Atlético contra o Fluminense deve ser esse. Hulk no ataque, que já jogou contra o Bahia, para ganhar ritmo de jogo, né? Ele poderia ter poupado o Hulk, mas como o Hulk está vindo de contusão, ele colocou contra o Bahia para ganhar ritmo. Então, Hulk, Paulinho, uma boa dupla de ataque. O Arana na ala esquerda, o Scarpa na ala direita, porque o Milito ele joga com 3 zagueiros. O Alonso, o Bataglia e o Saravia. Esse é o trio defensivo deles. Goleiro Everson, Alan Franco, Bernard e Otávio. Esse é o bom time do Atlético Mineiro. Então há essa sequência dificílima para o Fluminense, como eu disse, jogo quarta-feira, Libertadores, depois tem um jogo contra o Botafogo, o líder do campeonato, um ótimo time do Botafogo, na minha opinião, o Luiz Henrique. Pô, tem um argentino lá que jogou muito nesse último jogo contra o Corinthians. É um bom time do Botafogo. E o Fluminense precisa vencer o Botafogo. Precisa, por causa da situação. O Fluminense já pode até entrar na zona de rebaixamento já na próxima rodada. E depois desse jogo contra o Botafogo, tem o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, jogo decisivo na Arena MRV. E o Atlético podendo poupar o seu time no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético quiser poupar seu time na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no final de semana, enquanto o Fluminense vai pegar o líder do campeonato, bom, o Atlético pode ir lá e poupar. Ó. O Atlético pega o Fluminense na quarta-feira, depois tem um Bragantino jogando em casa, antes do jogo da volta contra o Fluminense pela Libertadores. Pode poupar novamente o Scarpa, pode poupar o Hulk, pode poupar o Paulinho, pode poupar o Bernard. O Fluminense não pode se dar o luxo disso. Essa derrota por Juventude foi muito ruim, em termos de tabela e em termos de Libertadores também. Agora vai com o que tem, mano. Vai com o que tem. E o Fluminense, eu pensei em colocar o que o Mano disse na coletiva, que o Thiago Silva disse após o jogo, na postura do time, de entrega, falta de entrega. Assim, deixou nas entrelinhas isso que faltou: entrega, disposição, raça, vontade. Aquele a mais, isso ficou bem claro pro Thiago Silva. O Mano não tentou comentar o comentário do que disse o Thiago Silva, mas foi por outro caminho. Em nenhum momento na coletiva eu vi que o Mano assumiu que ele mexeu mal no time, que ele escolheu mal as opções, ele teve essas opções ruins. Quem conhece o Mano Menezes sabe que o trabalho dele é esse, né? De
de um sistema defensivo mais forte. O que me preocupa é tão forte que tomou 2 gols em 2 minutos, né? Não conseguiu segurar o resultado de 1-0, que em outras partidas foi até possível de segurar, mas dessa vez não deu certo. Muito por causa desse recuo excessivo. E o Mano Menezes ele precisa procurar esse equilíbrio. O equilíbrio que o Fluminense precisa ter. O Fluminense é um time que tem capacidade de atacar mais. O Fluminense deu um chute na direção do gol o jogo todo. Um chute na direção do gol. Acho que no jogo todo o Fluminense deu 5 chutes a gol. Um deles na direção do goleiro. Se não me engano foi o gol do Arias. É muito pouco. Um time que tem o Serna, que é um extremo de qualidade. Tem o Arias. Tem o Cauã Elias, o Cano no banco, tem o Ganso chegando, entrou o Keno no segundo tempo. É muito pouco. O Fluminense, ele tem condições de propor o jogo. O Fluminense tem condições de encontrar esse equilíbrio. De quando estiver com a bola, ser o ofensivo, com linhas altas, agredindo o adversário, entrando no campo adversário, fazendo essa marcação na intermediária da equipe adversária, quando eles estão com essa saída da defesa. Essa roubada de bola do Fluminense precisa ser mais avançada, mais à frente e encontrar, cara. A palavra-chave desse Fluminense é o equilíbrio. Não ser o extremo do ano passado, em que o Fluminense só pensava em posse de bola, atacar, linhas altas da defesa, bola nas costas do zagueiro, uma zaga frágil, em que o adversário entra com facilidade. É isso que a gente tinha no ano passado. Agora a gente encontra uma defesa mais sólida, uma defesa mais protegida, mas uma defesa muito atrás, marcando muito atrás da sua linha defensiva, quando poderia atacar mais à frente, ser mais agressivo. E não tentar tanto assim administrar um resultado contra adversários mais fortes. Não que o Juventude seja um adversário forte, na minha opinião, mas contra o Atlético Mineiro isso vai dar ruim. Se o Fluminense sair, fizer um bom primeiro tempo, como fez contra o Juventude, o Fluminense fez um bom primeiro tempo contra o Juventude. Mas se tentar administrar esse 1-0, esse possível 1-0, no Maracanã, no segundo tempo, recuando suas linhas, marcando lá atrás com 2 linhas de 4, para depois recuperar essa bola e ir para o contra-ataque, pode ser muito perigoso. Porque no ataque do Atlético Mineiro, o ataque do Atlético Mineiro é diferente do ataque do Juventude. O ataque do Atlético Mineiro tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa numa extrema, tem o Arana na outra. Né? E outra coisa, não dá para o Marcelo jogar de lateral esquerdo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Né? Não há mínima condições disso acontecer. Cadê aquela ideia inicial de colocar o Marcelo no meio de campo? Contratou o Gabriel Fuentes, não pode jogar Libertadores. Quem vai jogar ali pela lateral esquerda? O Diogo Barbosa também não pode ser relacionado. Tá na transição. O esquerdinho não foi relacionado para essa última partida. Vai de Marcelo de novo na ala esquerda. É o Scarpa que vai cair em cima ali do Marcelo. Outra coisa também que incomoda é a preferência no Felipe Melo para colocar ele no segundo tempo. Com poucos minutos em campo, fica claro que o Felipe Melo não aguenta mais jogar. E o Antônio Carlos? Por que o Antônio Carlos não é mais utilizado? Porque o Felipe Andrade não é colocado? Porque o Manuel não é opção? Nesse jogo contra o Juventude, ele tinha o Antônio Carlos, ele tinha o Manuel, poderiam ter colocado esses 2 zagueiros, mas preferiu o Felipe Melo. Por quê? Pela experiência, pelo ser o capitão do time, como o Thiago Silva disse? Não tem condições. O cara meteu um gol na marca do pênalti sozinho, sem marcação por ali. E no segundo gol também, eu acho que foi falha dele. Então, são escolhas para lateral esquerda, para um jogo perigoso, que é contra o Atlético Mineiro, e principalmente no setor defensivo. Se você coloca de novo um Felipe Melo no decorrer da partida, em que você dá a bola para o Atlético Mineiro e você espera uma possível roubada de bola na intermediária para acionar o contra-ataque, e você com o Felipe Melo na zaga, cara, Paulinho vai botar o Felipe Melo no chinelo. O Hulk também, mesmo sendo um jogador de cima de 30 anos. São escolhas que podem ser perigosas para o Fluminense. Tanto o Marcelo na lateral esquerda, como o Felipe Melo na zaga. Por que o Manuel não é usado? Por que o Antônio Carlos não é usado? Por que o Felipe Melo está entrando em campo ainda? Por que o Marcelo ainda está na lateral esquerda? Se você fizer essa linha defensiva
essa forma covarde que o Fluminense atuou contra o Juventude no segundo tempo. Fazer isso contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, no Maracanã, se você tiver com a vantagem, você vai tomar um empate. Você vai tomar o gol da virada. O Fluminense tem qualidade, tem time, tem investimento, tem bons jogadores para propor o jogo. O Fluminense terminou o primeiro tempo. O Fluminense foi bem melhor do que o Juventude no primeiro tempo. Mas o Juventude teve mais posse de bola do que o Fluminense. Então o Fluminense se tornou um time reativo. O adversário propõe um jogo e o Fluminense vai e reage de acordo com o que tem quando tem a bola nos pés. O Fluminense tem que ser mais agressivo, principalmente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que é um time que, se você deixar a bola com o Atlético Mineiro, deixar o Atlético trabalhar, com o Scarpa pelo lado, a Arana pelo outro, com o Hulk, com o Paulinho, com essa rapaziada toda de qualidade que o Atlético tem no meio de campo, se você deixar eles proporem o jogo, não tem defesa, não tem linha de 4 que impossibilite o Atlético de chegar e fazer gols no Fluminense. Então, há jogos e jogos. Espero que o Mano, esse jogo contra o Juventude, seja um aprendizado para o que ele não pode repetir nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O Fluminense tem que fazer como fez no primeiro tempo. Um jogo inteligente, mesmo com menos posse de bola. O Fluminense foi agressivo. Mas o Fluminense não pode fazer o segundo tempo que fez contra o Juventude e contra o Atlético Mineiro, porque é um time mais capacitado. Tem atacantes de melhor qualidade. Não tem comparação o ataque do Atlético com o ataque do Juventude. O Fluminense tomou a virada do Juventude. Ah, porra, mas Alfredo Jaconi, não sei o quê. Não tava lotado. Tinha pressão ali. Não tem como botar pressão em Marcelo. Não tem como botar pressão em Thiago Silva, em Ganso, em Arias. Tá jogando eliminatória de Copa do Mundo. Não tem como. Não tem como botar pressão nesses jogadores que o Fluminense tem em campo. Samuel Xavier, não tem. Fizeram o final de Libertadores e a Copa Sul-Americana com o Maracanã lotado. Então não é o Alfredo Jaconi, não é o Azar, não é o Cosmos, não é o Zodíaco naquele estádio. É postura. Se o Fluminense tivesse feito o segundo tempo parecido com o do primeiro tempo, teria saído vitorioso daquele jogo. Não saiu porque fez um jogo completamente diferente do que estava fazendo. Medo, covardia, escolhas erradas. Improvável. Mas Atlético Mineiro, na quarta-feira, Botafogo no final de semana, líder do campeonato, um time que propõe o jogo, que vai para cima, que tem um ataque muito perigoso. E de novo, o Atlético Mineiro, no jogo da volta, na Arena MRV, jogando em casa, o Fluminense vai precisar ser mais agressivo. Não dá para ficar só na defesa, segurando o resultado. O Fluminense vai ter que propor o jogo. O Fluminense tem time para isso. Tem jogador para fazer isso. Vamos lá. Vamos acreditar. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.